Provavelmente qualquer pessoa que clicou neste vídeo tem a mínima noção do que é uma natureza morta. Uma composição pictórica de objetos inanimados, que devido à sua simplicidade formal é muitas vezes vista, até na altura do seu apogeu no período barroco, como um género revestido de menos importância ou interesse relativamente à pintura narrativa. No entanto, essa simplicidade é apenas aparente, sendo conscientemente um tema pictórico que dialoga diretamente com o próprio objeto artístico e com a percepção que temos dele. Para compreendermos o sentido do género, é necessário irmos ao sentido da própria expressão, natureza morta. Ainda que na língua inglesa a designação de still life não seja exatamente igual ao português, designando aqui uma vida imóvel, ambas as expressões têm em comum algo de fundamental. Um paradoxo, no primeiro caso, porque entendemos a natureza como algo vivo, e a designação de morta entra em contradição com a própria ideia que temos da natureza, assim como no conceito de vida imóvel, que nos remete para outra imediata contradição. Assim, o que é que esta expressão nos indica? É claro que remete, de imediato, para a ideia de objeto inanimado, que é o núcleo da sua expressão. No entanto, olhamos para a seguinte pintura. Uma das primeiras coisas que provavelmente reparamos ao observar esta obra é o quão ilusoriamente real ela parece. A caveira e o nicho em que se enquadra parecem até reproduzir um espaço real, mas que na verdade não existe. Paralelamente, há também aqui uma ideia de fatalidade e de macabro que perpassa por toda a obra. Isto porque, dentro da natureza morta, esta obra enquadra-se no subgénero da vanitas, no fundo uma obra que pretende traduzir por meio de objetos a ideia de fatalidade e efemeridade da vida. No entanto, apesar de ser um subgénero, esta ideia é fundamental ao próprio conceito de natureza morta. Quando olhamos, por exemplo, para uma pintura religiosa, a imagem que vemos contém sempre uma ideia de eternidade, uma representação simbólica que, enquanto pintura, será uma prova de resistência eterna, uma imagem para toda a posteridade. Já a natureza morta pretende o contrário. A ideia de ilusão, imediatamente perceptível, pretende colocar os temas representados no nosso espaço, ultrapassando a superfície do quadro para o nosso mundo, onde a vida não é eterna e onde os objetos não resistem a essa posteridade, o que explica o caráter mais mundano que estes temas parecem ter. Neste sentido, é até interessante observar que antes de se autonomizar enquanto género, as naturezas mortas eram muitas vezes colocadas no reverso de quadros religiosos, como que num contraste entre imagem e verdade, de que é exemplo a pintura que aqui mostramos. No fundo, a natureza morta é uma tentativa de transcendência da pintura para a nossa própria vida. Enquanto género, foi emprego em vários contextos, até com um subtexto religioso, como nos provou José Fadóbitos, na simbologia das suas representações naturalistas, ou na representação puramente decorativa de uma albarrada a azulejar. Mas apesar de obras divergentes em termos de sentido, o cerne da natureza morta mantém-se, em ambos os casos, como podemos deduzir pela percepção visual destas obras. Elas pretendem ultrapassar a representação e dialogar literalmente connosco. Só nos resta agora uma questão. Será que a arte consegue concretizar esse impossível?